Olá, boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida e hoje, para nos auxiliar na construção dessa vida cada vez melhor, damos continuidade ao estudo do livro A Essência dos Ensinamentos de Buda, de Thich Nhat Hanh, que foi um monge budista vietnamita que residia na França, na comunidade monástica chamada Plum Village. E dando continuidade, então, a essa leitura, a esse estudo, esse livro que tem como objetivo trazer, conquistar a perfeita clareza de como se processam o funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções e também como se formam as teias que compõem o que chamamos de mundo. Tem alguém aí precisando saber sobre isso? Então vamos lá. E aí ele, no início, no livro, ele traz uma frase que eu achei bem interessante para a tônica de todo esse estudo, que diz o seguinte: se algo não está bem na sua vida, pare, olhe, reconheça. Busque então a causa, cesse então o sofrimento como agindo de modo correto. E esse agir de modo correto é o que o Buda deixou como o nobre óctuplo caminho. Então, que são 8 passos, formas de se viver, contando com a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, meio de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e concentração correta. Seguindo, então, esse caminho óctuplo, a gente pode, então, realmente cessar o sofrimento na nossa vida. Então, neste capítulo 7, ele fala sobre entrando em contato com o nosso sofrimento. Ele, lembrando, que ele coloca aqui no livro que Buda foi um ser humano que sofreu. E a partir desse sofrimento, ele buscou, então, cessar não só o seu, mas de toda a humanidade. E aí, então, ele buscou a iluminação e concebeu, então, as 4 nobres verdades, que são o sofrimento, a produção do sofrimento, a cessação do sofrimento e o nobre óctuplo caminho. E aqui, então, nesse capítulo, ele vai falar sobre a roda do Dharma, essa roda sendo colocada em movimento 12 vezes, 3 para cada uma dessas 4 nobres verdades. E também nós vamos falar sobre os 4 nutrientes do sofrimento. Será que nós estamos nutrindo o nosso sofrimento a partir desses nutrientes? Vamos ver. Então, entrando em contato com o nosso sofrimento, a roda do Dharma sendo colocada em movimento 12 vezes, 3 para cada uma das 4 nobres verdades. A primeira volta é o reconhecimento, então isso é sofrimento. Reconhecer nos leva então a identificar a causa, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser fisiológica, e aí ele deixa a frase seguinte: nosso sofrimento está em nós e devemos tratá-lo com bondade, sem violência. Precisamos abraçar nosso medo, ódio, angústia ou raiva. Aí vamos ver o que a gente pode refletir sobre isso, No Bhagavad Gita já fala, já trata dessa luta interna contra nossos próprios defeitos. Então, que a gente possa a cada dia perceber, reconhecer quais são eles e a cada dia travar essa batalha contra esses defeitos, para que a gente possa, então, realmente sanar esses defeitos em nós enquanto nós estamos aqui. Mas a base para isso é o quê? Reconhecimento. Primeiro a gente precisa reconhecer. Se nós estamos aí cegos diante dos nossos defeitos, se nós não conseguimos reconhecer que temos esses defeitos, então não tem como a gente lutar contra eles. Então a base para que a gente possa realmente identificar e é a gente reconhecer esse sofrimento, esse defeito em nós mesmos. O segundo giro é o encorajamento. Então, depois de identificar e reconhecer, olhamos para ele com atenção, tentando compreender a sua verdadeira natureza. Ele diz que todos os nossos sofrimentos, depressão, doença, um relacionamento difícil, o medo, necessitam ser entendidos. Então, primeiro a gente precisa identificar mais uma vez, reconhecer. Então, conhecer, tomar conhecimento, olhar para ele com atenção, compreender sua verdadeira natureza, e que a gente consiga, então, entendê-los.
Então, como que a gente consegue, então, entender exatamente, né, o que está se passando por nós? Primeiramente, a gente precisa não culpar os outros, entender que o que está se passando é pura e exclusivamente de nossa responsabilidade, assumir essa responsabilidade, aí sim a gente consegue, então, buscar entender e conseguir sair para não voltar mais a esse sofrimento. Ao contrário disso, um caminho que não nos leva a esse reconhecimento, a essa autorresponsabilidade, é buscar compaixão. Então, eu estou sofrendo, aí eu conto para todo mundo que eu estou sofrendo, e aí eu vou recebendo esse carinho, essa compaixão, e isso só não vai nos ajudar, mas vai só aumentar esse sentimento de sofrimento por algo que a gente está passando. Então, buscar compaixão é a coisa mais fácil que tem, né? Hoje em dia, existe aí a vitimização como algo bastante propagado, né? Então, se nós não quisermos, né, que fazer isso conosco mesmos, a gente precisa realmente passar desse nível. Então, como que a gente passa desse nível? Entendendo, refletindo, buscando, então, entender a sua natureza, se autorresponsabilizando pelo que acontece conosco mesmos. Ele fala sobre causas passíveis de serem conhecidas. Então, a gente refletir se realmente nós estamos dedicando tempo, né, dessa forma para entender essas causas, né, ou se a gente está, em geral, querendo resolver rápido, muitas vezes no calor das emoções. E ele dá o exemplo do médico, que para entender a causa de algo que a gente apresenta, ele vai fazer o quê? Primeiro, ele vai buscar examinar, vai buscar pedir exames para que ele possa então entender a causa do que está nos passando naquele momento. Então, refletir se a gente está se dedicando dessa forma, no sentido de encontrar a causa, de parar, de refletir sem pressa, ou se a gente está tentando resolver rápido e acabar logo com esse sofrimento, muitas vezes ainda no calor das emoções. O terceiro giro é a realização, e, né, o terceiro giro sobre a segunda nobre verdade, né, que fala sobre a origem do sofrimento. Então, o sofrimento está identificado, contudo, ainda continuamos gerando sofrimento. Ele diz: lançamos gasolina no fogo através de palavras, pensamento, atos, muitas vezes sem perceber. Então, a gente já sabe que existe algo que nos incomoda, que é algo que nos faz sofrer, mas a gente, ao mesmo tempo, não consegue, né, deixar de gerar o sofrimento. Não é porque a gente identificou que acabou. Não, por enquanto, a gente ainda está ali nessa fase, gerando mais sofrimento, sem perceber muitas vezes. E o primeiro giro da roda na segunda nobre verdade é o reconhecimento. Reconhecimento de que existe um caminho indigno que conduz ao sofrimento. Então, Buda disse: quando algo passa a existir, temos de reconhecer sua presença e observar com profundidade a sua natureza. Quando contemplamos, descobrimos os tipos de nutrientes que contribuíram para produzir o sofrimento no passado e que hoje continuam a alimentá-lo. Então, o reconhecimento de que existe um caminho indigno que conduz esse sofrimento, né? E aí, então, a gente precisa entender também essa questão dos nutrientes. E ele cita elenca, né, 4 nutrientes capazes de nos conduzir à felicidade ou ao sofrimento. Quais são eles? Primeiro, o alimento. Segundo, impressões sensoriais. Terceiro, intenção. E quarto, consciência. Agora a gente vai refletir sobre cada um deles. O primeiro nutriente, então, é o alimento. Aquilo que comemos pode produzir sofrimento mental ou físico. Temos de ser capazes de discernir o que é saudável e o que nos prejudica. Parece bastante óbvio, né, essa questão? Mas ao mesmo tempo que parece óbvio, quantas são as pessoas que se alimentam mal, que vão produzindo sofrimento ao longo da vida a partir da sua alimentação, do que elas escolhem, então, né, trazer para a sua alimentação, o que elas escolhem beber, né, álcool, refrigerantes, tá? Uma diferença bastante grande. Apesar de tanta informação que nós temos hoje a respeito do glúten, a respeito da lactose, a respeito do açúcar, a gente continua muitas vezes as pessoas se afundando, né, produzindo sofrimento para as suas vidas
a partir da sua alimentação. Então ele fala que é necessário discernir, perceber e escolher. Eu, ao longo da vida, fui fazendo essas escolhas, né? Uma vez uma amiga minha falou assim, mas a Camille não come. Eu falei, não, eu como, né? Eu gosto de comer, como o dia inteiro. Só que eu escolho não comer algumas coisas. Então, nesse sentido, ela estava certa, eu não como. Então, por exemplo, não tomo refrigerante, evito doce, evito farinha branca, evito, né, lactose. Ao longo da vida, eu fui percebendo as coisas que faziam bem e o que não fazia bem para o meu corpo. E fui escolhendo e fui deixando. Claro que isso precisa de disciplina? Precisa de hábitos? Precisa, né? Mas são hábitos que todos nós somos capazes de né, escolher para nossas vidas. Mas para isso a gente precisa simplesmente tomar a decisão e usar a nossa vontade nesse sentido, que é algo que a gente também está falando aqui, né, dentro desses nutrientes do sofrimento. Ele vai deixar a seguinte frase: grande parte do nosso sofrimento resulta do fato de não prestarmos atenção ao que comermos. Então, simplesmente, a gente acha que pode, só porque está disponível, comer tudo que está disponível e tomar, né, tudo que todo mundo, porque todo mundo faz, e acaba, então, gerando esse sofrimento, né, lá na frente. O segundo nutriente são as impressões sensoriais. Então, a gente fala sobre os órgãos dos sentidos, sobre as imagens que penetram na nossa consciência, sobre os anúncios que estimulam os nossos desejos, né? Ou então anúncios de doenças que também fazem com que a gente grave essa impressão no nosso subconsciente. Ele diz que estamos expostos a diferentes sons, cores, formas, cheiros, gostos, objetos de tato e ideias que são tóxicos e que roubam o bem-estar do nosso corpo e da nossa consciência. Então, nós precisamos estar conscientes. Ele diz, se nós estivermos conscientes, saberemos quando ingerimos uma toxina do medo, do ódio, da violência, ou, ao contrário, alimentos que encorajam a compreensão, compaixão e determinação de ajudar os outros. Então, primeiro, nós precisamos estar conscientes, cada vez mais presentes, para sabermos quando nós estamos ingerindo a partir dos nossos órgãos dos sentidos nessas toxinas. Ele diz, com a prática da atenção plena, ele vai falar muito sobre a atenção plena, que é um dos 8 nobres caminhos, né? A atenção plena correta. Ele foca bastante nesse caminho, ele fala, com a prática da atenção plena, saberemos que ao ouvir, olhar e tocar determinadas coisas, ficaremos leves e em paz. Enquanto que ao ouvir, olhar ou tocar outras coisas, o resultado foi ansiedade, tristeza ou depressão. Dessa forma, saberemos o que devemos ter contato e o que precisamos evitar. Então, testando conscientes, nós saberemos quando estamos ingerindo essas toxinas do medo, ódio, da violência. E a gente precisa, então, estarmos atentos, ter essa atenção plena para perceber o que nos leva a essa sensação de leveza e paz e o que nos leva a sensação de ansiedade, né, tristeza ou depressão. Ficarmos atentos a isso para verificar o que a gente consegue, então, evitar para que a gente não, né, incorra em sofrimento para a nossa vida. Terceiro nutriente é a volição, que é justamente a intenção ou vontade, o fundamento das nossas ações. Então, vontade é um dom nosso, né, muito potente, que é tudo em nossa vida, onde há uma vontade, há um caminho. Então, é realmente algo que a gente deve valorizar bastante, perceber o quanto a nossa vontade ela está, então, criando a nossa vida. Ele diz, Buda nos aconselha a contemplar profundamente a natureza da nossa vontade, para ver se ela está nos arrastando em direção à liberação, paz, compaixão ou em direção ao sofrimento e ao desespero. Então, às vezes, a nossa vontade, né? A nossa força de vontade, ela pode estar nos arrastando na direção equivocada, na direção que vai gerar mais sofrimento para a nossa vida. Então, por isso, mais uma vez, precisamos contemplar profundamente se essa vontade que a gente está tendo, em qual direção que ela está nos levando.
a gente pode refletir sobre isso, né? Sobre aonde estamos aplicando a nossa vontade, a nossa energia, a nossa motivação, a nossa vida. Primeiro, então, a gente precisa saber, definir bem qual é o tipo de ser humano que nós gostaríamos de manifestar aqui. E através de um ato de vontade, né, como a professora Helena sempre, né, nos lembra, definir quem sou eu, né, quem eu quero ser, e estar presente, né, a cada dia, a cada impulso passageiro para produzir realmente essa nossa verdadeira felicidade que buscamos. Por isso a importância, mais uma vez, de estarmos conscientes, para percebermos quem está no controle, né, da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, né, se estamos simplesmente agindo a partir dos nossos sentimentos, dos nossos hábitos, dos nossos vícios, né? Se nós estamos realmente aí sendo submetidos a vícios, sejam eles quais forem, muitas vezes estamos então não conscientes, né, do que realmente estamos praticando. E aí fica complicado a gente direcionar a nossa vontade, se nós não estamos conscientes, não estamos dominando aí a nossa vida. Assim como a historinha do cavaleiro, né, do cavaleiro que estava galopando velozmente, passou por um senhor que perguntou: "Para onde está indo?" E ele falou: "Não sei, pergunte ao cavalo." Então, muitas vezes, nossa vida também está passando dessa forma, né? A gente não está consciente e estamos tão simplesmente agindo a partir de sentimentos, hábitos e vícios. E o quarto nutriente é a consciência. A nossa consciência, composta, segundo ele nos ensina, por todas as sementes plantadas em nossas ações passadas, de nossas famílias e da sociedade. Todos os dias, pensamento, palavras, ações fluem para o mar da nossa consciência, criando o nosso corpo, nossa mente e o nosso mundo. Olha como isso é importante, né? Nossa consciência, então, ela é composta por sementes das nossas ações passadas, da nossa família e da sociedade. Todos os dias, pensamentos, palavras e ações fluem para o mar da nossa consciência, criando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso mundo. Então, mais uma vez, é necessário que a gente tenha essa consciência aí bem desperta para perceber quais são os pensamentos, palavras, ações, quais são essas sementes que nós estamos criando, então, a partir delas. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso mundo. O quarto, né, ainda no quarto nutriente, ele sugere que nós podemos nutrir a nossa consciência escolhendo praticar as 4 imensuráveis pensamentos: amor, compaixão, alegria e equanimidade. Equanimidade, que é esse estado de constância, de igualdade de temperamento, de ânimo em qualquer circunstância. Então é algo bastante desafiador, mas é algo que a gente deve ter como meta, né? Alcançar esse estado de equanimidade. Essa deve ser a nossa meta, para que o nosso pêndulo vibracional não vibre nem muito para um extremo, nem muito para o outro. Então, a gente mantém essa constância de igualdade, de temperamento, de ânimo em qualquer circunstância. Desafiador, mas é disso que se trata. Então, nós podemos alimentar, ao contrário disso, a ganância, o ódio, a ignorância, o suspeito, o orgulho. Isso ou pensamentos de amor, compaixão, alegria e equanimidade. A escolha é nossa. A nossa consciência, ela se alimenta o tempo todo, ele vai dizer dia e noite, e o que ela consome se torna a substância da nossa vida. Então sejamos cuidadosos, como diz, né? Eu lembrei do discurso da dignidade humana de Pico della Mirandola, né? Que ele diz: nós podemos alimentar as sementes de grandeza no homem. Nós podemos ser homens, nós podemos ser anjos, nós podemos ser bestas. Cuide para não aumentar o número de brutos. Então, todos nós temos sementes de grandeza, mas a gente precisa verificar qual delas nós estamos alimentando. E assim eu vou concluindo o vídeo de hoje, para que a gente possa, então, refletir e manter a atenção sobre como nós estamos nutrindo, nos nutrindo fisicamente, sensorialmente, aonde, como, com qual propósito nós estamos aplicando a nossa vontade e como estamos formando a nossa consciência. Agradeço pela atenção, até o próximo vídeo, fique com Deus.